Bom dia! Hoje são 7 de julho de 2020, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Para você que está assistindo a esse vídeo nesse momento, uma pergunta. O que é escrever bem? O que é escrever bem para você? Muitas pessoas pensam que escrever bem é escrever fazendo uso de um vocabulário rico. Mas não é. Escrever bem não é isso. Escrever bem exige 3 condições. 3. A primeira, clareza. A segunda, clareza. E a terceira, clareza. Então, escrever bem, gente, na verdade, é escrever com clareza, para que qualquer leitor entenda o que você está passando. Então, escrever bem é isso. É muito comum a gente pegar textos de pessoas que dizem uma coisa, mas que deixam em seu texto um inúmero campo aberto de interpretação. Deixa ali vários sentidos. Então, isso aí não é escrever bem. Então, escrever bem é clareza, clareza e clareza. Então, vou aqui mostrar nessa aula 2 pronomes possessivos, o seu e o sua. O seu e o sua. 2 pronomes possessivos. Pronomes possessivos por quê? Porque indicam posse, propriedade. Eu digo, seu carro é um carro de sua propriedade. Eu digo, sua casa é uma casa de sua propriedade. É posse, daí pronomes possessivos. Meu, teu, seu, sua, etc. Então veja aí o quadro. Vamos trabalhar com 2 pronomes possessivos que atrapalham a clareza dos textos. É preciso que a pessoa empregue corretamente esses pronomes possessivos para evitar duplo sentido em seu texto, porque eles complicam muito. Então veja aí o quadro que eu fiz. Veja. Coloquei aí 2 pronomes possessivos. Isso aqui, gente, é muito comum a gente ouvir e também a gente ler aí esses pronomes aí possessivos. O seu e o sua. Eles confundem a clareza do texto. Então é preciso saber empregá-los. Então veja aí, pronomes possessivos, seu e sua. Então, numa frase, em textos aí, eles aparecem e eles trazem 2 sentidos. Ou seja, dubiedade, dúvida. O leitor, ele lê o texto e ele não consegue discernir para que lado ele vai, porque o texto deixa margem para 2 sentidos, para sentido duplo, entendeu? Então, nesses casos, o que é que você faz? Quando você vai escrever um texto, alguma coisa para alguém, então muito cuidado com o pronome possessivo seu e o pronome possessivo sua. Muito cuidado com eles. Então, no caso aí, para tirar dúvida, você deve substituir o seu por dele e sua por dela. Substituir dela. Então, dele, em vez de colocar o pronome possessivo, seu ou sua. Então, eu vou explicar isso aí a vocês. Olha o exemplo aí. Na letra A, temos aí Paulo, veja bem. Paulo disse à esposa que lavará seu carro. Eis aí o texto. Paulo disse à esposa que lavará seu carro. Quem vai ler isso aí, gente, vai entender 2 coisas. Vai ficar em dúvida. O leitor vai ficar em dúvida, porque o texto não está claro aí.
Em termos de língua portuguesa, gramática, a frase aí está correta. Paulo disse à esposa que lavará seu carro. Gramaticalmente, isso aí está correto. O problema é o emprego aí do seu. Olha o seu aí, seu carro. Pronome possessivo. Então veja aí um exemplo em que o pronome possessivo seu traz dubiedade, traz dúvida para o texto. Quem lê esse texto aí, Paulo disse à esposa que lavará seu carro. Quem lê esse texto vai ficar em dúvida, porque não sabe qual é o carro que será lavado. Será que é o carro do próprio Paulo ou é o carro da esposa? Viu aí a dúvida? Paulo disse à esposa que lavará seu carro. Sim, mas qual carro? O dele ou o da esposa? Viu aí, gente? Como o pronome possessivo seu, ele traz aí duplo sentido. Quem lê não vai entender direito, vai ficar em dúvida. Será que o Paulo lavou o carro dele? Ou foi ele que lavou o carro da esposa? Ou o próprio carro? Eu não sei. Então, para evitar isso aí, gente, esse texto com duplo sentido, você substitui o seu por dele. E aí está resolvida a coisa. Olha o exemplo aí correto. Seria assim: Paulo disse à esposa que lavará o carro dele. Agora sim, gente, o texto está claro. Veja aí, ó. Repito, gramaticalmente tudo aí está certo. Gramaticalmente está certo. Só que o problema é a compreensão do texto, por causa do pronome possessivo seu. Então, o certo, se foi o carro do próprio Paulo, foi o carro que seria lavado, então você diz: Paulo disse à esposa que lavará o carro dele. Agora sim, a frase aí está completamente correta em termos de clareza. Quem lê isso aqui sabe que o Paulo lavou o próprio carro, o carro dele, e não o carro da esposa. Aí está correto. E se ele tiver lavado, e se ele for lavar, melhor dizendo, se ele for lavar o carro da esposa, aí colocaria assim: Paulo disse à esposa que lavará o carro dela. Olha aí, você substitui o sua, o seu, pelo dela. Entendeu? Paulo disse à esposa que lavará o carro dela. Então você deveria escrever assim, porque aí você não deixa margem para dúvidas. Não há duplo sentido aí. O outro exemplo, a letra B. Maria garantiu ao João que seu esforço é o que conta. Olha aí, olha o pronome seu aí. Maria garantiu ao João que seu esforço é o que conta. Ou poderia ser aí o pronome possessivo sua. Maria garantiu ao João que sua luta é o que conta. Aí, essa frase aí, essa oração, está correta gramaticalmente. Está correta. Só que peca por causa da não clareza. Deixa aqui a pessoa em dúvida. Vamos lá, diz assim: Maria garantiu ao João que seu esforço é o que conta. Esforço de quem? Esforço da Maria ou esforço do João? Viu aí a dúvida? Por causa do pronome possessivo seu. Ele traz essa dúvida. Entendeu? O texto aí não está claro. Quem lê isso aí vai ficar em dúvida se é o esforço de Maria ou se é o esforço de João. Então, para evitar essa dúvida aí, para acabar com ela, você escreve de forma diferente. Você substitui o seu por dele ou o sua por dela. Entendeu? Então vamos aí, o correto, em termos de clareza, é dizer assim: se o esforço é de Maria, então vamos lá. Diria assim: Maria garantiu ao João que o esforço dela é o que conta. Olha aí. Agora eu sei que é o esforço da Maria. E se fosse relativo
E se fosse relativo ao esforço do João, seria assim: Maria garantiu ao João que o esforço dele é o que conta. Viu aí, gente? Então é simples você entender isso. Você deve ter muito cuidado com o emprego do pronome possessivo. Seu, sua, etc. Principalmente o seu e o sua. Esses dois pronomes aí possessivos. Porque eles confundem aí seu texto. O leitor fica em dúvida. Porque o texto com esses dois pronomes pode ter aí duplo sentido. Então você, para evitar isso, você usa a expressão dele para o masculino, ou então dela para o feminino. Aí você afasta essa dúvida aí. O mais importante no texto, na arte de escrever, o mais importante é a clareza. Porque quando alguém escreve alguma coisa, escreve para alguém ler. Então você tem que ser bem claro para que a pessoa que vai ler seu texto não fique em dúvida. Muito obrigado.